A história de uma cidade não é importante apenas para ter compreensão do passado, mas para entender o futuro. Na missão de preservar a memória de Niterói, as instituições públicas são essenciais por serem de livre acesso a todos. Neste campo, existem diversos agentes que trabalham em prol dessa memória. De um lado, o Governo Municipal de Niterói restaura casarões e cria centros culturais. Do outro, a Universidade Federal Fluminense ostenta projetos como o LUPA, Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual. O Lupa tem um foco na produção amadora, em película, seja Super 8, 16mm ou vídeo, e é um tipo de registro que não é tão visado pelos outros lugares de acervo, né? Pelos outros arquivos e museus, instituições de patrimônio em geral, porque de forma geral você tem uma noção de que aquilo que merece ser guardado e lembrado é a história com H maiúsculo, né? Então, os grandes fatos, as grandes notícias, os grandes eventos, e eu acho que o Lupa, sendo público, acaba abrindo espaço para que memórias mais íntimas, pessoais, familiares, recebam um valor quase equivalente a essa história mais macro, assim. Acho que a contribuição do Lupa é a geração de um imaginário imagético, né, da cidade de Niterói e que possa devolver um pouco essa memória para as pessoas que viveram nos anos 80, 60, 70, às vezes até alguns mais anteriores, né? Sobretudo nós, os jovens, que não temos tanta ideia, assim, às vezes, de como era a cidade, de bairros um pouco menos almejados pelas câmeras, a gente tem eles mais prestigiados nessa produção caseira. Entre as diversas pessoas que utilizaram o acervo do Lupa UF, Leon se destaca. O jornalista e produtor de conteúdo utilizou o trabalho desenvolvido no laboratório para ampliar o alcance desse empreendimento que busca alimentar a memória niteroiense. Falar sobre Niterói, falar sobre a nossa história, ela ganha um toque muito mais especial e muito mais próximo das pessoas quando a gente consegue mostrar imagens. Preservar e manter arquivos públicos, manter arquivos audiovisuais, fotográficos do passado de uma cidade. Acho que isso é essencial para construir a cidade do futuro, né? Pensar na cidade do presente. Eu avalio que o apoio do Estado para as universidades ele é central. Não existe universidade pública sem o apoio do governo federal, sem o apoio do Estado, do poder público, porque, afinal de contas, é o orçamento público que custeia todas as ações desenvolvidas para a universidade. O próprio governo de Niterói tem investido na cultura e história de sua cidade. Inaugurada no dia 22 de novembro, a Casa Calbi Peixoto homenageia o cantor de mesmo nome, nascido no bairro do Fonseca, e se torna o primeiro centro cultural da Zona Norte. Com uma grande revitalização da casa principal e criação de novos espaços, a Casa Calbi Peixoto conta com diversos locais para exposição, estudos, trabalho, teatro com 200 lugares e acessibilidade garantida. O projeto foi idealizado em 2019, iniciado pelo ex-prefeito Axel Grael e finalizado pelo atual prefeito Rodrigo Neves. Pois é, quando você recupera, principalmente com o esmero e com o cuidado que nós tivemos, né, de proteger, né, a arquitetura, né, e de restaurar aspectos importantes dessa casa, né, isso permite que você mantenha, né, assim, para o futuro, né, um aspecto que essa Alameda já teve no passado. A casa estava em um estado muito deteriorado, e a gente conseguiu desapropriar, né, para fazer o investimento que hoje dá à cidade esse centro cultural. A população de Niterói está atenta a essas mudanças propostas pela Prefeitura e não possui postura passiva quanto à necessidade de espaços como o Calbi Peixoto. Eu acho que se beneficia muito a preservação desses casarões, e não só porque aí a gente está falando sobre a história, né? E não existe nada que dê certo na vida que não preserve a história e que possa ser contada para as futuras gerações. Então chegar aqui, saber como essa casa, né, foi importante para esse bairro, ele valoriza, né, a questão da gente não esquecer a memória. A educação, ela tem uma coisa assim, ela serve para
fazer com que as pessoas tenham apropriação do conhecimento historicamente construído. E os espaços, eles ajudam o território a contar essa história. Então, ajuda em todos os sentidos. Ajuda na beleza, porque ficou lindo, e também ajuda na formação do cidadão niteroense. A Casa Calbi Peixoto e o Lupa UF são apenas algumas das maneiras de revitalizar a memória desse município, promovendo Niterói como uma cidade sorriso que tem um vislumbre de uma comunidade melhor no futuro ao poder acessar o seu próprio passado.